Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre como tornar a escrita científica mais eficiente, mais rápida e que você tenha uma melhor compreensão sobre o que você está fazendo, caso você esteja fazendo um TCC ou, por exemplo, um artigo científico. Então vamos lá! Esse vídeo é um resumo do método Muniz, que é um compilado de estratégias e de logística para você criar o seu artigo de uma forma mais eficiente. Tá bom, como que começa tudo? Você precisa entender o que está faltando para você fazer o seu artigo, o seu TCC. Primeiro, você tem um orientador? Você tem uma área que você gosta? Você tem um assunto específico que você tem mais afinidade? E você, por exemplo, você tem as ferramentas para escrever? Por exemplo, você tem um computador, um programa de texto instalado, um gerenciador de referências que facilita muito. Então você vai analisar se você tem esse panorama e providenciar as coisas que você não tem. Tá bom? Essa é a etapa 0. Agora vamos para a etapa propriamente de trabalho, que é a etapa 1. Essa etapa vai ser a contextualização, mas não a contextualização do seu texto, a sua contextualização. Então você vai pesquisar os artigos sobre aquela área que você gosta, os artigos principalmente os mais recentes, e vai verificar o que os autores estão escrevendo, o que está acontecendo, quais são os assuntos chaves, o que está faltando pesquisar, o que é sugerido, e você vai ter esse panorama geral. Nessa etapa não é tão importante você ter um manual escrito, mas é importante você ter os autores que você, por exemplo, pesquisou. Mas o mais importante aqui é você entender, você ter para você o que está acontecendo, o panorama geral. Essa fase é mais para você se inteirar do assunto. Essa parte é fundamental e não há um desperdício de tempo você ficar, por exemplo, uma semana, 3 dias, imerso na literatura para entender o que está acontecendo. Isso é essencial. Tá bom, eu já fiz a minha contextualização, já sei o que está acontecendo, o que falta pesquisar, o que ainda pode ser feito. Agora você vai pegar e vai escrever o seu objetivo. Para isso, claro, você tem que ter todo esse background de contexto. E o objetivo vai ser a sua pergunta-mãe. Então, tudo que você for fazer vai estar relacionado com o seu objetivo. Então, ele tem que ser muito bem pensado, ele tem que ser claro, objetivo, específico. Então, qualquer pessoa que lê o seu objetivo sabe o que você vai fazer na sua pesquisa. Um exemplo, meu objetivo é verificar o desempenho motor de crianças com síndrome de Down de 8 a 10 anos. Então, você já sabe o que eu vou fazer, o que eu estou procurando com o meu artigo, o que eu pretendo ir atrás. Então, o objetivo é isso. Para você ter uma ideia se o objetivo está bom ou não, mostre para uma pessoa, vê se ela entendeu. Caso ela não entendeu, talvez esteja faltando alguma coisa, talvez esteja muito rebuscado. Ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso, assertivo. E uma dica, objetivo sempre começa com o verbo verificar, averiguar, mensurar. Então, essa jogadinha. Pense muito bem no seu objetivo. Tá bom, eu determinei qual vai ser o meu objetivo de pesquisa. O que eu faço agora, Yasmin? A sua introdução. A introdução vai ter a função de informar e também de mostrar a relevância do seu trabalho. Por isso que a etapa 1, de você entender o que está acontecendo, é tão importante. Porque a partir de que você entendeu, você tem noção o que uma pessoa que nunca viu aquela área precisa entender. Por exemplo, a minha pesquisa seria, por exemplo, sobre o desenvolvimento motor de crianças com síndrome de Down. O que seria interessante eu abordar na minha introdução? Por exemplo, quantas crianças são acometidas com essa condição? O que é essa condição? O que impacta? Qual que é a importância de você avaliar o desempenho motor? O que é o desenvolvimento motor? E além disso, quando chegar no último parágrafo da sua introdução, mostrar qual que é o gap, qual que é o diferencial do seu trabalho. Então, por exemplo, olha, é muito importante avaliar o desempenho motor, só que, por exemplo, na literatura ainda não tem tantos estudos que avaliam o desempenho motor de crianças de 8 a 9 anos com essa condição. Então, propõe-se com esse estudo avaliar isso. Então, você vai fazer essa jogada. Olha, o que tem na literatura, o que não tem e o que eu vou fazer. É isso, é esse esqueminha. Tá bom, uma dica para você, agora para você escrever a sua introdução. Seja sempre organizado. Então, principalmente, cria lá no seu computador várias pastas. Artigos para introdução, artigos para o método,
para a discussão. Então, através disso, você vai criar uma organização. Para escrever a introdução, por exemplo, como eu faço? Eu organizo os tópicos, por exemplo, que nem eu falei. O que é, por exemplo, desempenho motor, os tópicos. Cada parágrafo, eu já sei mais ou menos o que eu quero falar em cada parágrafo. A partir disso, eu volto na literatura e busco os autores mais recentes, os pioneiros também, que falam sobre isso. Então, a minha estrutura é: faço um tópico, vou na literatura, vejo os autores que estão falando sobre isso, construo um parágrafo. Depois eu vou para o outro e para o outro nessa mesma estrutura. Por que isso é importante? Porque imagina, você pesquisa todos os artigos, só que aí, quando chega na parte de você escrever, alguém falou sobre desempenho motor, o que foi mesmo? Então, para facilitar esse processo, você entender e por etapas, fragmentar o conhecimento, facilita muito e faz você entender melhor. Porque, por exemplo, se você fazer com essa estratégia, provavelmente você vai lembrar de todos os autores no final, porque você agrupou em assuntos específicos. Criei a minha introdução. Agora vamos para outra etapa, que é o método. O método, você vai se nortear também em artigos. Provavelmente, muitos artigos que você vai usar no seu método vão ser lá da parte de contextualização que você já deu uma olhada. Então, você vai pesquisar novamente, vai ver os autores, como que eles estruturam o método dele, quais ferramentas eles usam para pesquisar e tudo mais, e você vai construir o seu método. O método é uma parte muito particular, depende muito da área que você vai fazer. Então, sempre se baseie na literatura. E uma dica para você construir seu método: você tem que saber tudo, você tem que descrever tudo o que você fez e o porquê você fez. Então, tenha sempre as referências de onde que você pegou que fez assim, onde que faz assado, e sempre referencie. Porque provavelmente uma banca pode perguntar: olha, por que você usou tal teste? Por que você procurou em tal base de dados? E se você não colocar, fica meio assim, você não sabe o que você está fazendo, mas na verdade só foi uma falta de descrição. Então, tudo o que você fez e o porquê você fez é muito importante. Resultados. Agora, depois que você fez a sua coleta de dados, que você fez o seu método, não sei se você submeteu no comitê de ética, se é pesquisa com seres humanos. Tá bom, depois que fez essa parte, você vai escrever seus resultados. Os resultados é uma parte que tem que ser muito objetiva, porque ele vai ser assim: olha, eu pesquisei isso, encontrei isso. Mostra em tal tabela, mostra em tal gráfico, o texto. E então você mostra, tipo assim: olha, encontrei isso. Você não coloca opinião, interpretação, talvez só alguma coisa, por exemplo, uma escala que vai de 0 a 10. É imprescindível você falar que ela vai de 0 a 10 para a pessoa se situar. Tá bom, você mostra de uma forma bem geral os seus resultados. Claro, todos os resultados que você tiver, mostre, mesmo que sejam positivos ou negativos. E depois a gente vai vir para a discussão. A discussão, sim, você vai ter uma certa interpretação. Por quê? Você vai mostrar: olha, eu tive esse resultado. Por exemplo, eu vi que a minha intervenção melhora a dor. Segundo tais autores, eles concordam, eles discordam com isso. Então, você vai fazer um intercâmbio entre os autores. O que você achou com o que outros autores já encontraram na literatura. Então, você vai fazer essa intermediação. É só os autores que concordaram comigo? Obviamente que não. Você vai abordar os autores que discordam, os que concordam, os que não encontraram resultados significativos. Você tem que fazer, é realmente uma discussão. E é uma das partes mais ricas do trabalho. Então, faça com bastante calma, trabalhe bastante, pesquise os artigos e tenha isso em mente. E antes de começar a falar sobre a conclusão, se você entendeu esse método, se você está gostando, tem uma promoção muito boa para você. Aqui no link aqui embaixo, o e-book completo de como que funciona o método Muniz, ele custa R$ 49,90. E para quem está assistindo esse vídeo do canal, ele vai sair apenas por R$ 19,90. Então, se você quer facilitar a sua escrita de uma forma mais eficiente, eu super recomendo que você pegue essa promoção. Tá bom, agora voltando para a conclusão. A conclusão vai ser o fechamento do seu trabalho. Então, lembra do objetivo, que era a pergunta mãe?
Então você vai responder ela: olha, meu objetivo era verificar o desempenho motor. Eu verifiquei que taranana, tá bom. Aí você abordou o seu principal resultado relacionado com o seu objetivo. Depois você aborda o que pode ser feito na literatura. Ora, eu verifiquei que faltou, que poderia ser pesquisado tal coisa, ou que poderia ser avaliado tal desfecho que nem passou na minha cabeça naquele momento, mas seria interessante com essa pesquisa elucidou isso. Então você vai trazer o principal achado, que vai estar relacionado com o seu objetivo, e você vai sugerir as novas pesquisas. E cautela eu digo, porque todo mundo acha assim, é só sugerir novos estudos. Não, você tem que realmente, porque muitos pesquisadores vão usar a sua conclusão para talvez se inspirarem para fazer outros artigos. Então, cautela com essa parte, tá bom? Não é só escrever por escrever. Então, de uma forma bem geral, bem resumida, esse seria um modelo da estrutura geral. Claro que tem os seus pormenores, as suas minúcias, mas espero ter ajudado. Em caso de dúvidas, só me mandar nos comentários. E bons estudos e boa escrita!